Existe um livro que foi removido da Bíblia. Um livro que descreve anjos caindo do céu, criaturas híbridas nascendo e o fim da humanidade se aproximando. Esse livro se chama o Livro de Enoque. E até hoje, muita gente nem sabe que ele existe ou que ele já fez parte das Escrituras Sagradas. Enoque era o bisavô de Noé, e a Bíblia diz que ele andou com Deus e foi levado, sem passar pela morte. Mas o que esse homem escreveu foi considerado perigoso demais e acabou sendo banido dos textos sagrados. O motivo? Enoque descreve em detalhes uma rebelião celestial, uma queda de anjos e um julgamento que mudaria tudo. Segundo o livro, 200 anjos vieram à terra. Eles desceram no Monte Hermon e fizeram um pacto para não voltar. Esses anjos ficaram conhecidos como os Vigilantes. Eles ensinaram magia, astrologia e guerra aos humanos. E pior, começaram a se relacionar com mulheres humanas. O resultado disso foi a criação de uma raça proibida, gigantes chamados Nefilins. Seres híbridos, com fome insaciável e sede de destruição. Essas criaturas começaram a dominar a terra. Comeram tudo, e quando faltou comida, começaram a devorar os humanos. A humanidade entrou em colapso, e o céu observava tudo em silêncio, até que veio o decreto, o dilúvio. Deus ordenou que a terra fosse purificada, e os anjos caídos, punidos. Alguns foram aprisionados em abismos profundos, aguardando o julgamento final. Mas o que isso tem a ver com você? Tudo, porque, segundo o próprio livro, eles ainda estão entre nós. O livro de Enoque não é um conto qualquer. Ele era lido por judeus, cristãos primitivos e pelos primeiros seguidores de Jesus, inclusive é citado indiretamente no Novo Testamento. Mas então, por que ele foi retirado? Porque a igreja decidiu ocultar essas informações. E quem tem interesse em manter esse livro fora do alcance do povo? Alguns estudiosos dizem que o conteúdo é perturbador demais, que revela verdades espirituais que poderiam abalar as bases da fé comum. Outros acreditam que há interesses muito mais profundos por trás dessa exclusão. O livro fala de portais, de manipulação genética e de entidades que fingem ser luz, mas vieram para enganar. Ele alerta para um tempo onde os vigilantes voltariam a agir, não de forma física, mas através de sistemas, símbolos e estruturas. E muitos acreditam que esse tempo é agora. A tecnologia avança, o controle mental se intensifica e os sinais do céu continuam a aparecer. A pergunta é: por que tiraram isso da Bíblia? O que eles estavam tentando esconder? O livro de Enoque é dividido em partes, e uma das mais impactantes se chama O Livro dos Vigilantes. É nela que começa a revelação que a maioria nunca ouviu. Segundo o texto, 200 anjos desceram à terra. Eles pousaram no Monte Hermon e fizeram um pacto de nunca mais voltar. Esses anjos ficaram conhecidos como os Vigilantes e passaram a ensinar à humanidade coisas que não deveriam ser ensinadas: armas, encantamentos, astrologia, sedução e guerra. Um dos líderes, chamado Azazel, ensinou a construir espadas e escudos e espalhou a violência entre os homens. As mulheres aprenderam a enganar com adornos. Homens aprenderam a matar e a terra foi corrompida rapidamente. Mas a queda desses anjos gerou algo ainda mais perturbador. Eles se deitaram com mulheres humanas, e disso nasceram os Nefilins. Esses gigantes não eram apenas grandes, eram insaciáveis, violentos, sem alma, e quando não havia mais o que comer, devoravam pessoas. A civilização começou a ruir, o sangue corria pela terra, e os homens clamaram por ajuda. Deus ouviu e enviou anjos fiéis para prender os caídos. Eles foram acorrentados nas profundezas. Mas antes do julgamento, um homem foi chamado. Seu nome era Enoque. Enoque foi levado aos céus. Viu os 7 firmamentos. Conversou com anjos e recebeu visões. Ele viu o trono de Deus. Ouviu o decreto contra os anjos caídos e registrou tudo no livro que muitos tentaram apagar.
Ele viu o lugar onde os vigilantes seriam aprisionados e profetizou o nascimento de um filho do homem que viria julgar anjos e reis com justiça. Esse título, Filho do Homem, aparece com força nos evangelhos, como a forma que Jesus usava para se referir a si mesmo, ou seja, séculos antes do Novo Testamento. Enoque já estava falando do Messias coincidência? Ou parte de um plano que foi silenciado de propósito? Porque o livro de Enoque foi sim usado por muitos cristãos primitivos, mas conforme a religião oficial se estruturava, alguns textos foram deixados de lado, e esse foi considerado perigoso demais. Ele falava de portais, de cruzamentos genéticos, de entidades fingindo ser luz, mas agindo como trevas. Enoque viu criaturas que flutuavam, luzes cortando o céu e seres com formas não humanas. O livro descreve o tempo do fim como um retorno dos dias de Noé, onde a terra voltaria a ser contaminada. E Jesus disse algo idêntico, assim como foi nos dias de Noé. Deixando uma pista? O que Enoque viu pode estar se repetindo. Talvez os vigilantes nunca tenham partido. Talvez estejam apenas usando novos meios, tecnologia, mídia, símbolos. Eles influenciam onde não são percebidos e fazem isso com precisão. O livro de Enoque foi rejeitado, mas nunca desapareceu. Ele apenas ficou escondido. E agora, você está vendo o que foi escondido de gerações inteiras, e a escolha de ignorar ou investigar é sua. O livro de Enoque termina com alertas, visões do futuro e mensagens que foram consideradas perigosas demais para permanecer na Bíblia. Ele fala de ciclos, de como o mal se repete disfarçado e de como os vigilantes voltariam a atuar em silêncio, não como gigantes ou guerreiros, mas como ideias, tecnologias e sistemas, sutilmente influenciando decisões em larga escala. O texto descreve líderes corrompidos, guerras criadas artificialmente e a manipulação da natureza humana. Também fala de lugares selados onde os anjos caídos foram aprisionados e que um dia seriam libertos. E é aí que entra o ponto mais assustador, porque, segundo Enoque, o retorno deles traria desequilíbrio global, não apenas espiritual, mas social, político e físico, com impactos diretos no comportamento humano. E muitos acreditam que isso já começou, com a normalização do caos, com a inversão de valores e com o esquecimento do que é sagrado. O livro alerta sobre a sabedoria corrompida, conhecimento entregue ao homem antes da hora certa e usado para autodestruição, armas cada vez mais poderosas, manipulação genética, controle digital da consciência. Tudo isso já era previsto em visões antigas e se encaixa com uma frase que aparece em Enoque: a ciência dos anjos será a perdição dos homens. Ele também descreve o julgamento final, com separação entre justos e injustos. E um livro onde tudo está escrito, ele fala de nomes que serão apagados e outros que serão preservados por toda a eternidade. Nomes ligados ao Criador e nomes ligados à rebelião. Mas há uma esperança. O livro também mostra que quem busca a verdade será protegido, não com armas ou muros, mas com sabedoria. A mesma que Salomão pediu e que Enoque viveu hoje, tudo parece estar acelerado. O tempo, as mudanças, as revoltas, e ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. Mas talvez o livro de Enoque explique, e talvez seja por isso que ele foi escondido, porque ele mostra demais. Ele fala de realidades espirituais, de entidades que fingem ser boas e de um julgamento que ninguém poderá evitar. E agora que você sabe disso, o silêncio não é mais uma opção, porque o conhecimento sempre cobra responsabilidade. Não é sobre acreditar ou não, é sobre estar atento, sobre perceber o que está acontecendo ao seu redor. Talvez tudo isso que chamam de teoria seja a parte da verdade que não querem que você veja, mas que sempre esteve ali. O livro de Enoque não foi destruído, ele foi excluído. Mas você acabou de ler parte do que tentaram esconder por séculos. A última profecia continua,
E tudo que está escrito está começando a Se se você cumprir. chegou até aqui, é porque sente que algo grande está prestes a acontecer. E se eu te dissesse que as maiores profecias já estão se cumprindo agora? Preparei um material exclusivo com revelações que não são ditas em lugar nenhum. O e-book A Última Profecia estava por R$ 97, mas por tempo limitado, você pode garantir por apenas R$ 19,90. A verdade foi escondida por séculos, mas agora ela pode estar nas suas mãos. Clique no link da descrição e garanta o seu antes que tirem do ar.